Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Tema 26. O que ocorre na morte? O que ocorre com a pessoa na morte? Qual o estado da pessoa na morte? É consciente ou é inconsciente? Morte e ressurreição. É nisso que nós acreditamos. E veremos agora o que ocorre de fato com o estado da morte. Será que os mortos vivem? Tem uma pergunta estranha, né? Morto, está morto, né? Mas hoje, principalmente hoje, no mundo pós-moderno, existe um leque de pensamentos que geralmente tomam uma direção contrária dos princípios bíblicos, inclusive dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. A questão do estado dos mortos, vemos uma total discrepância apresentada por grande parte da humanidade e também pela maioria dos evangélicos. O inimigo ele tem disseminado suas doutrinas sobre a morte. Primeiramente, no Jardim do Éden, ele disse que o homem não morria. E depois que o homem morreu, agora ele diz que não morre, morre o corpo. E a alma fica vagando. Mas na Bíblia, a alma significa ser vivo, vida. Abaixo eu vou deixar um link também para um aprofundamento também desse estudo. Mas desde já, é uma das religiões também, né, muito conhecidas, grandes no mundo, que levam esse tema da pós-morte a sério, é o Espiritismo. Ele é uma doutrina religiosa e filosófica que se baseia na crença da sobrevivência do espírito, né, ou da alma, afirmando existir comunicação entre vivos e os mortos, né? Os vivos, as almas encarnadas, e os mortos seriam as almas desencarnadas. Isso ocorre através da mediunidade. Os principais fundamentos do Espiritismo são existência de Deus e da alma, lei da reencarnação, o espírito assume sucessivas formas materiais para aperfeiçoar-se, e lei do karma. O destino de cada espírito é traçado pelos atos praticados em suas sucessivas vidas. As irmãs Fox foram 3 mulheres que, dos Estados Unidos da América, tiveram um importante papel na gênese do moderno espiritualismo ocidental. Catherine Kate Fox, Leah Fox e Margaret Meg Fox. As irmãs fizeram sucesso por muitos anos como médiuns que diziam possibilitar espíritos a se manifestarem por batidas. Este movimento espalhar-se-ia mais tarde pelo mundo. As próprias forças invisíveis teriam insistido para que se fizessem reuniões públicas onde elas pudessem manifestar-se ostensivamente. No capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, temos um fato interessante com o rei Saul. Saul, quando se viu ameaçado pelos filisteus, quis buscar a ajuda de Deus, mas ele havia sido rejeitado por Deus por não ter um coração puro diante do Senhor, por ser costumaz, rebelde, desobediente e seguir os seus próprios impulsos. O profeta Samuel, que ungira como rei, era quem o assistia, consultando a Deus em horas de necessidade. Mas agora Samuel estava morto. Em desespero, Saul procurou por todos os meios para ver se conseguiria comunicação com Deus para pedir ajuda. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Não conseguindo contato com Deus, Saul voltou-se para os recursos espúrios, indo à procura de uma adivinha. Saul foi disfarçado porque sabia que este procedimento era abominável a Deus. Se Deus proibiu a prática de consultar aos mortos, como faziam os povos de Canaã, a quem o Senhor expulsou, é porque, na realidade, as pessoas não estão se comunicando com seres queridos, né, que faleceram, mas na verdade estão se comunicando com seres malignos, anjos caídos. A feiticeira que Saul foi buscar fez subir um suposto Samuel que dizia: visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo. 1 Samuel 28:16. Deus não desampara seus filhos que se afastam de Deus, assim como o rei Saul, e muito menos se faz como nosso inimigo, pois seu maior sonho é que todos se arrependam e voltem para o seu lado. Então o espírito, o suposto espírito, ele já começa com mentira.
Deus havia rejeitado Saul como rei e, como a palavra de Deus diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, Saul permanecia no pecado, não queria mudar, mas queria ainda assim as vitórias e as bênçãos da parte de Deus. Por isso que Deus o rejeitou e não se comunicou com ele, porque o pecado de Saul fazia essa separação. Então, nesse caso do episódio de Saul, o suposto Samuel era o próprio diabo, deteriorando o caráter de Deus, né, dizendo que Deus se havia feito inimigo, mas Deus ele sempre está disposto, é misericordioso. Se Saul tivesse se arrependido, Deus o teria perdoado, mas Saul estava cobiçoso, era no trono, nas bênçãos desta terra, e não em realmente se converter e entregar a vida ao Senhor. Deuteronômio 18, dos versos 9 ao 13, este foi ali um dos mandamentos do Senhor, que Saul rejeitou, né, exatamente fazendo o contrário. Então ali foi o ato culminante da rejeição total de Saul, né? Ali a gente vê que o Espírito Santo já não conseguia mais atuar no coração desse homem. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 18, versos 9 ao 13: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. É importante dizer que, além dessa prática ser considerada como abominação, a prática homossexual, o comer carnes imundas, como comer porco, que muito evangélico come. Se lê o capítulo 65 de Isaías 69, vai ver que Deus vai consumir aqueles que continuam na rebeldia de comer esse tipo de carne. Ele coloca a carne de porco juntamente no mesmo patamar da carne de rato, e diz que Deus vai consumir quem come porco, quem come rato. E é abominável também ao Senhor fazer intrigas, contenda entre os irmãos. Então é muito fácil a gente ler um verso da Bíblia e querer condenar alguém, né? Como a questão da homossexualidade, a questão aqui do espiritismo, certo? Mas a realidade é que quem cria contenda entre os irmãos, quem come carne abominável, carne de porco, também se faz abominável diante do Senhor, porque Deus é santo e essas práticas são pecaminosas. Contudo, é bom dizer que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E Ele sempre está disposto a perdoar. Não importa o que você fez até aqui, se você perceber, se você deu ouvidos à voz do Espírito Santo e compreende realmente que o caminho que você está trilhando, que você fez, foi errado, você pecou contra Deus fazendo essas práticas, por exemplo, ou seja, qualquer for outro pecado, ainda há tempo para você de se reconciliar com Deus, porque Deus te ama e enviou o seu Filho para te salvar a mim e salvar a você, que somos pecadores, mas que pela graça divina temos o perdão de Deus e podemos andar pelo poder do Espírito Santo em seus caminhos. A obra dos anjos malignos através do Espiritismo. Isso está em também o Grande Conflito, e também a gente vê no livro A Verdade sobre os Anjos, né, de Ellen White. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. E como dito, Satanás tem lançado suas teorias, né, e está nos filmes, está nas novelas, nos seriados, nos desenhos. O Espiritismo é a obra mestra do engano. Anjos mal aparecem sob a forma dos que morreram, relatando incidentes ligados à vida deles e desempenhando atos que eles realizaram enquanto viviam. Desta forma, os anjos maus levam as pessoas a acreditar que seus amigos mortos são anjos, os quais podem estar ao seu lado e comunicar-se com eles. Esses anjos maus que se apresentam como os queridos mortos são tratados com certa idolatria e sua palavra são considerados como de muito mau peso do que a própria palavra de Deus. Você pode perceber também que esses supostos
seres queridos, eles não falam nada sobre perdão, sobre arrependimento, sobre Jesus Cristo, mas eles sempre estão num lugar bom e num lugar de destaque. Você pode fazer uma pesquisa, será que não há ninguém de desconfiar? Todos querem que seus entes queridos, após a morte, estejam num lugar bom. E o inimigo é enganador, mas a realidade é que eles estão mortos, aguardando a volta de Jesus, no estado inconsciente, é o que veremos daqui a pouco. Então veja, tais manifestações serão mais e mais frequentes, e manifestações mais extraordinárias ocorrerão à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. Isso foi escrito em abril de 1875. 1875. Ele, o diabo, Satanás, tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita, a expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com surpreendente exatidão. No Jardim do Éden, por exemplo, ele não chegou como ele realmente é, mas ele chegou na forma de uma serpente, que a Bíblia diz que era uma das mais encantadoras dos animais. Então ele chegou realmente fazendo uma surpresa. Quando ele veio tentar Jesus no deserto, ele veio como se fosse um anjo de luz. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando em parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Eclesiastes 9, versos 5 e 6 está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem memória, não tem sentimento, nem de amor, nem de ódio, nem de inveja. Tudo pereceu juntamente com ele. A pessoa passou a deixar de existir, ou como Jesus encara a morte, que a gente vai ver também daqui a pouco, como um sono, só que um sono da morte, um sono sem sonho. Eclesiastes 9, verso 10 agora: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Salmos 104, verso 29. Se escondes o teu rosto, ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, voltam para o pó. E aí João, capítulo 11, versos 11 ao 14, é dito: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então veja, 4 pontos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. O fôlego de vida é tirado e volta para Deus, tanto de bons como maus. Os mortos não vão para o além. Quando a Bíblia chama de além, é sepultura, certo? Que é o lugar dos mortos. Voltam para o pó. Os mortos dormem, no sono da morte. Mas existe esperança, porque Jesus ressuscitou. Todos aqueles que um dia morreram também hão de ressuscitar. Só que, como está escrito em João, capítulo 5, verso 28 e 29, o próprio Jesus dizendo: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Se uma pessoa que morre vai logo para o céu, paraíso, purgatório, inferno, por que deve Jesus voltar se as pessoas já estão lá? Por que o dia do juízo, do julgamento, se as pessoas já estão lá? Por que ressurreição se já estão lá? Não faz o mínimo sentido. E outras pessoas ainda dizem, a mentira é tão grande que eles vão se atrapalhando nas próprias mentiras.
Ele diz assim, não, mas vai ressuscitar o corpo, vai voltar para o corpo a ressuscitar. Então veja, um bebê, né, que morreu, né, ele vai direto para o céu. Então quer dizer, ele está hoje, por exemplo, né, há 4.000 anos como um bebê ainda. A alma dele ainda está como bebê, ele não cresceu, não amadureceu. Não tem lógica. Ou ele cresceu e agora vai retornar como um bebê de novo, né? Porque o corpo dele era de bebê. Não tem lógica, não tem base bíblica uma coisa dessa. A morte é uma realidade inevitável por todos nós que pecamos. Romanos 3, verso 23. E por isso morremos, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Temos, contudo, a esperança que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Outra coisa, né? Se os mortos estivessem vivos, essa promessa de Jesus não faria sentido, e não haverá mais morte. Devemos nos preparar, portanto, para a ressurreição da vida, para que desfrutemos de uma vida eterna, um presente de Deus para aqueles que forem fiéis. Vida eterna só com Jesus Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Também não existirá ninguém queimando eternamente, porque vida eterna só com Jesus Cristo, só com aqueles que forem transformados e tiverem seus corpos incorruptíveis, eles não verão mais a morte, como o próprio Senhor Jesus fala em João capítulo 11, se não me engano, no verso 25, que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, e aquele que crê nele não morrerá eternamente. Que Deus seja louvado. No próximo tema vamos continuar um pouco ainda sobre essa questão da morte, mas desta vez por ocasião do milênio. O que ocorrerá com aqueles que recusaram aceitar Jesus quando Jesus voltar? E o que ocorrerá com os salvos que aceitaram Jesus quando Jesus voltar? Deus te abençoe. Estude a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples de se entender. Tudo está ali para nosso aprendizado e para nossa salvação. Existem coisas realmente difíceis de se compreender, mas o principal que está escrito ali, as doutrinas são fáceis de entender. Os homens é que criam suas ideias mirabolantes e errôneas, não baseadas na Bíblia, mas baseadas em filosofias de homens, baseadas em doutrinas de demônios. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.